botãozinho na base e você pode, na base da sua tela, e você pode escolher a opção de inglês. Ok, então iniciamos aqui. Bem-vindo a todos e a todas. Iniciamos mais uma reunião do Fórum de Soluções. Na verdade, é a terceira edição do Fórum de Soluções dentro da iniciativa de legalidade florestal do Imaflora. Eu me chamo Leonardo Sobral, sou engenheiro florestal, gerente florestal do Imaflora e trabalho com as questões relacionadas a manejo e certificação florestal, legalidade florestal, há alguns anos aqui no Imaflora. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos e de todas. Um primeiro aviso, essa reunião ela está sendo gravada e a gravação também vai ficar disponibilizada no YouTube do Imaflora, com as devidas traduções. Hoje a gente pode fazer a interação via chat, então as perguntas podem ser feitas via chat, tanto em português como em inglês. E o canal, como eu disse inicialmente, poderá ser escolhido a língua inglesa ou portuguesa no botão interpretação ali embaixo. Então, iniciando aqui a nossa reunião, a gente está muito contente em ter esse grupo participando. Pela primeira vez, a gente faz essa reunião juntando atores, né, pessoas, tanto aqui do Brasil como de fora do Brasil, mas que têm, vamos dizer, buscado por soluções relativas à questão da madeira, da Amazônia. Ok, já temos um retorno que a tradução do inglês está funcionando bem. Então, todos temos trabalhado em ações para melhorar o ambiente de legalidade florestal na Amazônia. A gente está muito feliz em estar completando um ano, na verdade, da criação do Fórum de Soluções. Há um ano atrás, a gente criou o Fórum como um espaço com o propósito de ser um espaço de debate, um espaço de discussão de temas relativos ao setor florestal, especialmente na Amazônia, as questões relacionadas à produção, à comercialização de madeira da Amazônia. O Fórum de Soluções, como eu disse, ele se insere dentro da iniciativa de legalidade florestal do Imaflora, com o apoio da Good Energies Foundation. A iniciativa de legalidade florestal no Imaflora iniciou em 2017, 2018, com a concepção da plataforma Timberflow. Falaremos um pouco mais sobre isso. E já deixando um primeiro recado, a Timberflow, que nesse momento a gente está trabalhando, esse ano de 2021, a gente trabalhou muito na adaptação, no desenvolvimento de melhorias, e a gente pretende lançar uma nova versão em meados de março, abril de 2022, uma nova versão com várias modificações, melhorias e com muita informação importante sobre o setor florestal. A gente quer, de fato, transformar a Timberflow numa plataforma de referência sobre o setor florestal, que reúne informações, que traz análises, traz estudos, né, e algumas perspectivas. O Marco Lentini vai comentar sobre ela durante a fala dele também. Em específico, essa edição do Fórum de Legalidade, a gente tem o objetivo, né, nosso propósito era trazer um pouco a discussão de perspectivas futuras para o setor florestal, seja na ótica da produção, mas também do mercado internacional e também da questão tão necessária da transparência, da integridade, do controle da gestão florestal. Debater sobre perspectivas, principalmente para o ano de 2022,
quais são os temas que estão em nossas agendas, né? Então, na nossa fala aqui, por parte de Imaflora, que o Marco vai falar, a gente traz um pouco, na nossa visão, quais são os temas mais eminentes e importantes para a agenda em 2022, assim como nas demais falas também, os nossos convidados vão poder falar um pouco sobre essas perspectivas. A gente está organizando a reunião aqui em 2 blocos, né? Um primeiro bloco de fala, na verdade, vai ser uma fala do Imaflora. O Marco Lentini vai trazer um apanhado dos estudos, das análises que a gente tem conduzido desde 2020 e 2021. A gente conduziu várias análises, e essa visão de perspectiva de agenda para 2022. E um segundo bloco de falas, a gente tentou fazer uma composição bem diversificada, com visões complementares, vamos dizer assim, tendo um representante da indústria florestal brasileira, da produção, que vai poder trazer, então, toda essa perspectiva. Vai ter um representante dos compradores internacionais de madeira, vai ter um representante da construção civil aqui do Brasil, mas que, enfim, tem uma leitura maior também de todo o contexto internacional, quais são as tendências na área da construção civil, e um representante da Controladoria Geral do Estado de Rondônia, que vai trazer esse elemento do controle, da gestão e da necessidade de transparência no setor florestal. Assim que a gente inicia o nosso evento, dou novamente boas-vindas a todos que estão chegando, e já chamo o meu colega aqui, Marco Lentini. Ele é coordenador sênior de projetos do Imaflora e vai trazer esse breve relato sobre o setor florestal, alguns números, fatos, estudos que a gente tem feito, e quais são os temas que a gente tem elencado aí para a agenda de 2022. Marco, é contigo a palavra. Bom dia. Bem-vindos todos. Eu mudei o canal aqui para português, então, por favor, me avisem se está funcionando bem. E foi bem isso que o Leonardo colocou, né? A gente quis colocar uma primeira apresentação muito rápida, vou tentar ser bastante eficiente, para a gente ouvir bem os nossos painelistas hoje, mas um pouco do que a gente está vendo em termos da evolução da fronteira, e a gente tem uma proposta do que a gente acha que são os grandes temas para essa agenda positiva florestal da Amazônia. E, mais uma vez, né, pessoal, isso é super legal, porque esses são os temas que a gente tem visto, né, e a gente queria deixar esse coletivo aqui muita vontade para dizer, mas não são esses temas, tem outras coisas importantes, né, então a riqueza do debate que a gente tem hoje também vai nesse sentido. Mas destacando fatos rápidos, né, talvez para ajudar na nossa discussão mais profunda de hoje. Só um momentinho que deu aquela famosa travada. Bom, primeiro a gente vê manejo florestal, né, o manejo responsável de florestas da Amazônia mais urgente do que nunca, né? A gente está vivendo uma situação onde, politicamente, a gente tem vários retrocessos nessa agenda mais ambiental, né, então isso preocupa bastante a gente. Acho que a gente também está meio apavorado que o desmatamento voltou a acelerar na Amazônia, num ritmo acelerado, é a taxa mais alta desde 2006. A gente vive um momento de propagação de atividades ilegais de maneira geral na Amazônia, e entra um monte de coisas muito ruins do ponto de vista social e ambiental. E a gente tem acompanhado, através dessa nossa investigação dos dados de controle, uma migração da fronteira, né? Então, vocês veem na figura esquerda, é onde a fronteira madeireira de desmatamento estava há 20 anos. Essa fronteira lentamente tem migrado para o centro da Amazônia. Isso é um movimento contínuo, né? Então, a gente está muito ciente que, olha, precisamos parar essa fronteira agora, onde está. Para isso, a solução é manejo florestal responsável. Hoje, as fontes de manejo florestal responsável, né, verificados independentemente, a gente tem hoje por volta de 2,5 milhões de hectares. Então, isso dá 10% da produção, então a gente precisa ganhar escala nisso. E a gente tem uma situação de fragilidade, né, pessoal? Acho que todo mundo sabe disso, dos sistemas de controle.
Então, os sistemas de controle hoje, o DOF, a GF, elas não são capazes de garantir o cumprimento da lei, né? Isso é uma situação bastante preocupante também. Segundo, a gente tem regiões que essa questão, as questões de degradação florestal, desmatamento, estão avançando muito rapidamente. A gente destaca o Amazonas, de maneira geral, mas o sul do estado do Amazonas hoje, sem dúvida, é o centro das atenções, né? Não só a produção do estudo do estado do Amazonas aumentou em 3 vezes nos últimos 13 anos, como a gente vê um avanço rápido do desmatamento. Nós temos um material específico aí na página Lima Flora que discute um pouco isso, né? A gente queria trazer isso para a atenção. E é uma situação que não é assim, por falta de opção, né? O Amazonas é um estado gigante, um estado que tem muita floresta ainda, então tem uma área de floresta mais do que suficiente para a produção responsável, né? Então essa situação ela poderia ser revertida diante do avanço das concessões, principalmente. Do ponto de vista de mercado, nós ainda temos uma situação que a maior parte do mercado é nacional, então são os brasileiros que consomem madeira da Amazônia, majoritariamente. São Paulo ainda é o principal consumidor, o estado de São Paulo. A gente tem mais ou menos 10% da produção que ainda é exportada, né? Mas e tem uma outra questão super importante, né? A gente tem identificado um aumento do consumo de madeira dentro da própria Amazônia, o que faz muito sentido para a gente, né? Quer dizer, é a classe média das grandes cidades da Amazônia que continua a se expandir, e com isso, evidentemente, o consumo de madeira, né, para a construção civil. A gente tem uma situação hoje que o mercado interno está com um forte movimento de substituição da madeira tropical. Isso, né, assim, substituição por produtos que têm uma pegada energética e ecológica muito pior, em geral, né? Estamos falando de aço, de alumínio, de PVC. E ainda a gente tem, dentro do Brasil, acho que não é exagero dizer isso, um ambiente que as políticas privadas e as políticas públicas para a compra de madeira responsável ainda são muito incipientes, né? Em estágios muito precoces de desenvolvimento. A gente precisa avançar muito rapidamente com isso também. A gente tem, acho que uma das questões que a gente tem levantado, um modelo de exploração florestal da Amazônia muito concentrado em poucas espécies. Então, a gente criou também, na nossa página, dá para baixar esse material, que a gente explora, por exemplo, muito o caso do ipê. O ipê é a madeira mais importante na Amazônia do ponto de vista econômico, a exploração do ipê continua se acelerando, ela mais que se duplicou entre 2007 e 2019, por exemplo. Então, ela está muito concentrada hoje nos principais polos do centro da Amazônia, como a gente falou, nessa nova fronteira madeireira. E o mais importante, para a gente manter a produção do ipê no longo prazo, a gente precisaria de pelo menos 16 milhões de hectares sob manejo florestal. E como eu disse, né, a gente tem uma parcela disso, a gente tem 2,5 e tal. Então, não só isso levanta a questão de como a gente vai agir para proteger as espécies sensíveis da Amazônia, as espécies que têm uma dificuldade de regeneração no longo prazo, como levanta a questão da importância da gente explorar o maior número de espécies, né? A gente chama de espécies menos conhecidas. A gente precisa avançar rapidamente no uso de um conjunto maior de essências florestais. A gente tem alternativas, queria levantar isso só para não deixar uma mensagem negativa ao final da nossa fala. A gente tem um potencial de crescimento de concessões e de manejo florestal comunitário e familiar imenso. A gente precisa hoje de 25 milhões de hectares, de fato, de manejo florestal para suprir toda a demanda da Amazônia por madeira. Essa é uma área pequena, pessoal, né? Assim, nós estamos falando aí de 5% da Amazônia, máximo. Então, isso é possível, tem área para isso. Concessões é um mecanismo mais à mão, mais presente para chegar nessa escala. E a gente está consciente, né, que para a gente conseguir chegar em 25 milhões de hectares de concessão nos próximos 10 a 15 anos, existe um grande desafio de implementação. Então, acho que esse é um ponto importante, né? O que a sociedade pode fazer de maneira geral
para apoiar os governos federal e subnacionais, né, os governos estaduais, a alcançar escala em concessões florestais com rapidez a partir de agora. E aí eu queria pôr essa agenda, e mais uma vez, fica esse convite, né? Falar, putz, essa agenda não tem nada a ver, não é isso, né? Então a gente coloca aqui o que a gente vê como prioridade para os próximos anos, para essa nova década que a gente precisa enfrentar esse desafio florestal. Mas a gente queria deixar isso muito aberto para ouvir vocês, né? Então, o que a gente vê? Primeiro, essa coisa de ganhar escala em concessão, apoiar os editais, principalmente a nível dos estados, né? Como eu disse, o Amazonas é chave, por exemplo, em termos de desenvolvimento sustentável da Amazônia. Tem um grande desafio que é apoiar a implementação dos sistemas oficiais de controle florestal. Eu destaco aqui o Sinaflor+. Tem hoje um grande problema ligado à exportação de madeira, então tem essa promessa de uma nova plataforma para exportação de madeira. Então, como é que a gente pode ajudar nisso? Os processos de transparência, de ter os dados à mão, da sociedade poder ajudar no monitoramento paralelo do setor florestal, continua sendo fundamental. A Amazônia vai entrar em muitos empreendimentos agora, potencialmente um segundo ciclo de corte. Então, a discussão de como isso vai ser feito, de como isso vai ser regulado, de como vai ser o MRV, né, o monitoramento, reporte e verificação desses empreendimentos vai ser chave. Temos uma necessidade de discutir melhor os modelos que vão permitir como áreas de comunidades, né, terem acordos com empresas para fazer o manejo. Então, grande parte das áreas disponíveis para manejo vão estar na mão das comunidades. Mas como fazer isso com governança, com a partição, né, a repartição justa dos benefícios, ainda um desafio. Como eu disse, a gente está muito preocupado com essa questão das espécies menos conhecidas, como ganhar valor agregado, como promover essas espécies. Quanto a essa questão de substituição da madeira na construção civil, tem uma necessidade urgente de rever isso. A madeira é um produto chave para a construção civil, quando a gente fala de impacto ambiental, quando a gente fala da redução dos gases de efeito estufa, isso precisa estar na agenda. A gente está muito preocupado hoje com as ferramentas, então, como apoiar os empreendimentos públicos e privados a mapear e analisar os riscos de suas cadeias, isso vai ser fundamental, né? Um mundo cada vez mais preocupado com sistemas de ESG, né? Enfim, de performance social, ambiental, de governança. Essas questões ligadas ao mapeamento da degradação florestal, da exploração florestal, a gente chama isso de rede CIMEX, a gente vê como uma atividade super importante. E, finalmente, né, como é que a gente finalmente pode ajudar com essa suíte, né, esse conjunto de ferramentas, os governos, né, estaduais, municipais, a avançarem definitivamente numa pauta de compras públicas sustentáveis, né? Enfim, uma rápida revisão do que a gente tem visto, tem feito, e a gente fica aí muito disponível para debate. Eu percebo que a apresentação está em português, a gente posteriormente vai gerar uma versão em inglês, em PDF também, para os nossos participantes internacionais de hoje. Obrigado, não queria me alongar muito. Obrigado pela atenção. Obrigado, Marco. Acho que essas informações trazem aí um panorama interessante para a discussão. Eu queria reforçar que a gente sempre fala em nossas reuniões, né? As informações são aí a base para a tomada de decisão. Então, cada vez mais a gente tem investido esforços aqui no Imaflora para, através seja de dados oficiais ou até de coleta de dados primários, como é o caso de um estudo recente que a gente está fazendo, gerar essas informações para a gente poder debater em cima de números e fatos, né? Acho que esse é o grande intuito. E aqui, dando seguimento, então, às nossas falas, a gente entra nesse segundo bloco, como eu falei, e temos um convidado aí muito especial, Casper Pohl. Casper, ele é chefe de abastecimento e conformidade da Quefco. Ele também tem liderado, conduzido a iniciativa Amazon Initiative. Casper, ele representa os compradores internacionais aqui no nosso fórum, especialmente os importadores europeus de madeira.
E, Casper, conforme a gente conversou ali nos momentos de convite, né, eu queria que você comentasse e abordasse em sua fala qual a importância do Brasil para o suprimento de demanda por madeira a nível mundial. Acho que trazer um pouco essa visão por parte de quem está na outra ponta, no elo do consumo. Quais são esses principais desafios e aprendizados, né, nesse processo de compra da madeira responsável? E aí vocês têm alguns exemplos. E, por fim, compartilhar com a gente as perspectivas. Acho que seja relativo às leis, às exigências de compras de madeira, né, que tem nos países compradores, a cada momento, aprimorado essas exigências, especialmente aí para o ano de 2022, o que você tem visto em relação a isso? Casper, bem-vindo, a palavra é sua. Para os que estão nos ouvindo aqui em português, vai ser traduzido de forma simultânea. Obrigado, Casper. Well, thank you very much for having me here. Muito obrigado. Antes de mais nada, eu não estou representando ninguém na iniciativa da Amazônia. É um grupo informal, é um grupo de importadores. Eu não posso falar em seu nome. Eu só fiz parte ao enviar uma literatura para o Brasil, dizendo que nós estamos interessados em toda a madeira que vem a partir das concessões estaduais e federais e queremos ter uma participação maior. Eu só posso dizer, a partir da perspectiva da empresa que eu represento, que é a Keflico, que é um importador bastante tradicional da Escandinávia. Estamos importando madeira do Brasil, especialmente do Pará. Temos um mercado muito forte e, portanto, interesse muito grande na origem responsável dessa madeira, e especialmente em relação às concessões, e a concessão tem um grande papel nisso. Nós queremos fazer a ênfase na madeira certificada, e hoje a nossa madeira, a importação da nossa madeira certificada pela FSC representa uma grande parte da nossa importação e queremos chegar ao objetivo de 100% nos próximos 3 anos. É claro que estamos preocupados com a disponibilidade de madeira vinda do manejo responsável de florestas. Nós também temos um mercado aqui na Europa que, em 2023, exigirá uma declaração ambiental dos produtos para todos os produtos madeireiros e também isso incluirá a madeira vinda do Brasil. Então, nós temos que achar uma forma de trabalhar juntos e ter uma análise de ciclo de vida para que nós tenhamos toda a documentação correta, exigida, que venha trazer um perfil ambiental da madeira brasileira. É claro que aqui nós falamos também de manejo responsável como um grande papel em toda essa questão, que visa a manter a floresta e contribui para a restauração da questão dos gases de efeito estufa. Os mercados, pelo menos no norte da Europa, já são mercados bastante fortes para a madeira, especialmente da madeira que vem do manejo responsável e que tem interesse na sua continuidade futura. Nós tivemos uma reunião na semana passada na Iniciativa Amazônica e vimos claramente que há muitas partes interessadas. E uma das lições aprendidas nessa reunião foi
que há grande urgência no trabalho conjunto para atingir o objetivo de termos mais concessões na Amazônia, porque isso é algo que nós, como importadores europeus, nós temos um grande impacto, porque só podemos dizer que estamos interessados. Mas quando vimos os números, vimos que 90% da madeira produzida no Brasil também é consumida domesticamente. Então, se falarmos sobre uma demanda motivada pelo processo de uma exigência de produtos que estejam originados nessa concessão, nós sabemos que isso tem que vir do Brasil também. Outra coisa que descobrimos é que as organizações como FSC Brasil, FSC Internacional, entre outras, elas têm alguns interesses que são uma interseção, que se sobrepõem e que acaba sendo um motivo ainda maior para alcançarmos essas exigências. Esse que era o ponto principal que eu queria colocar aqui. Se houver alguma pergunta, eu estou à disposição. Obrigado. Obrigado, Casper. Bom, você trouxe um elemento assim muito importante, né? A questão do consumo brasileiro, que a gente tem que colocar na equação. Os estudos têm apontado para isso, e a gente tem estimulado também algumas iniciativas, e já até pegando o gancho, não da próxima fala, né, mas da seguinte, o Alain vai trazer um pouco para a gente essa visão de um setor da construção civil mais evoluído, vamos dizer assim, né, Alain? Então, a gente vai poder debater um pouco sobre isso também. Mas, na sequência, eu já gostaria de chamar, então, o Eduardo Leão. Eduardo, muito obrigado. Bem-vindo. Eduardo é presidente da IMEX, da Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira no Pará. E as questões, né, aqui colocadas são basicamente as mesmas, né? Quais são aí, ele já projetando as perspectivas e oportunidades aí para a agenda do setor em 2022, né? O que está mais latente, como está o mercado e quais são as tendências. Eduardo, muito obrigado, a palavra é sua. Não sei se você está falando, o seu microfone está ativado. Isso, desculpa, que eu acabei projetando a tela e acabei esquecendo de ligar o microfone e tive que voltar aqui. Mas obrigado, Léo, bom dia a todos, obrigado pelo convite. É muito interessante que essa é a minha terceira semana seguida que eu estou fazendo apresentações sobre mercado, sobre o que vai vir para o ano que vem, né? Até a gente teve um evento organizado pela Kefco e pelo Casper há 2 semanas atrás, então realmente as tendências para o ano que vem são muito promissoras em relação a esse ano que a gente teve, logicamente, voltado para a exportação, né? Como até o próprio Marco falou belíssimamente na fala dele, a madeira está muito bem internamente, a demanda está crescendo, mas a exportação teve um grande imbróglio esse ano, e eu vou focar um pouco nisso. Então, assim, a IMEX, para quem não conhece, né, a IMEX é uma das mais longevas associações aqui do Pará, nós temos 40 anos aqui, originadas em 81, a IMEX já teve além de ser longevo, já teve quase 140 associados no passado, realmente teve uma grande modificação ao longo dos anos, aí, principalmente em 2008, a gente vai conseguir ver em números aqui que a gente não conseguiu ainda retomar o ritmo de exportação que estava no passado, né, através dessa quebra, principalmente pelo mercado americano em 2008. E hoje a associação possui aí em torno de 26 associados, né, quase toda semana entra um, sai um, também por algumas condições. A gente está girando aí em torno de 26 associados ao longo desses últimos meses. Os nossos princípios, como aqui
muito compartilhado por todos os presentes, né? A IMEX possui no nosso DNA a questão do manejo florestal, principalmente, né? Também temos reflorestamento, tecnologias de baixo carbono, respeito e relacionamento com comunidades tradicionais, como também foi colocado nas palestras anteriores, o uso racional dos bens naturais e também o reaproveitamento, destinação correta dos seus resíduos e também a agregação de valor é muito importante ao longo desses anos de vida da IMEX, né? Ela foi uma das primeiras a pautar a questão da exportação, não seja em tora, em sim produtos acabados ou semi-acabados, onde você agrega valor não só no seu estado, mas também nas comunidades, né, onde ela vive. E aí um cenário bem interessante, como eu disse, a gente tem aí duas datas, né, 2007 e 2020, onde a gente vê que antes desse quebra do mercado americano, a gente tinha aqui uma exportação de quase 1 milhão de toneladas ano, e realmente não conseguimos retomar isso, né? A gente tem crescido na exportação ano a ano, mas ainda aí em torno de 75% a 80% abaixo, né, do que era naquele momento. E isso aconteceu praticamente em todos os estados exportadores, como tem aqui o Mato Grosso, como tem Rondônia, né? A gente vê Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que são muito focados no reflorestamento, que tem exportação também, mas é um outro cenário, né? Não foi ativado, assim, não foi uma demanda como aconteceu na madeira nativa, nos planos de manejo. E aqui a gente consegue ver um pouco de como está o comportamento desse ano, né, do cenário e já preparando para 2022, como é que foi o acompanhamento de 2020 e 2021. Né? O Pará fechou 2020 com 170 mil quilos, 170 milhões de quilos, né? E o Mato Grosso acompanhando 140. Em 2020, o comportamento seria similar, só que o Pará foi freado muito por conta da questão das autorizações de exportação. Né? Apenas alinhando a todos, em maio desse ano, a gente teve a retomada da autorização de exportação através de uma decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, onde a exportação teria sido suspensa desde 2018, 2019, por um despacho do presidente do IBAMA, ela foi retomada e muito com que foi baseado na suspensão, o IBAMA não tinha a perna adequada para fazer as análises como deveriam ser feitas. Né? Então, isso foi comprovado. Em maio a outubro, a gente teve uma queda de exportação em todo o território nacional, só que a gente vê aqui nesse cenário, né, Vila do Conde, aqui no norte, onde é a saída de exportação do Pará e até do Amapá e alguns outros estados por aqui, você teve um ritmo aí de 200 autorizações de exportação por mês. Né? E Paranaguá, já ao contrário, onde o pessoal do Mato Grosso faz a exportação, por isso que o Mato Grosso ainda conseguiu se equilibrar um pouco, né, nessa variação de 2020 para 2021, né, você tinha Paranaguá uma análise um pouco maior, 800 por mês, ainda estava um pouco abaixo da demanda de exportação que o estado do Mato Grosso tem, porém ainda conseguia satisfazer. E aí a gente viu uma certa, como também já foi apresentado na análise do Marco, uma certa heterogeneidade da forma de análise pelo IBAMA. Então, o IBAMA Pará fazia um tipo de procedimento, o IBAMA Paranaguá tinha um outro tipo de procedimento, uma fiscalização 100% dos contêineres. Aqui no Paranaguá não era 100%, já fazia uma amostragem. Então, a gente precisa desse suporte também do agente público para que realmente a exportação volte à sua normalidade. Né? Então, para não ser muito repetitivo, acho que o Marco já abordou muito tempo, até cortei um pouco da minha apresentação, né, baseado no que o Marco já tinha dito. Indo mais realmente para o cenário para 2022, a gente tem aí uma variante nova, né? A Omicron ainda ela tem mostrado mais contágio, mais baixa letalidade, mas isso a gente já viu que estão sendo suspensas algumas já fronteiras, né, de alguma forma. Então, pode ser que isso afete um pouco também desse trânsito de trabalho, né, como ficaria essa questão das exportações. Mas se o cenário for realmente positivo, a gente voltar para os estágios da pandemia
como estavam agora, outubro, novembro, realmente o quadro de exportação, a gente consegue estimar que ele possa ter um crescimento em 30%. Logicamente, também baseado no que a gente vai falar no próximo quadro, uns fatores externos, esse mercado de construção civil e imobiliário que está a pleno vapor, né? Como o Léo falou, isso será pauta de uma apresentação futura. A matéria-prima está escassa em fábricas, né? Portas, janelas, isso tem reaquecido, né? Baixos estoques de madeiras, né? Nesses pontos. No cenário interno, né? Mudanças colocadas na prática no Siscomex pelo IBAMA, né? Na integração de sistemas, a gente está aqui nesse momento de revisão na Instrução Normativa número 15, que é realmente que pauta a questão da autorização de exportação, ela fecha em 2022, no dia 22 de dezembro deste mês. Dia 22 de dezembro é o prazo final para as contribuições. A gente, pela Emex, como a Confloresta, como a CNI, o Fórum, todos nós estamos avaliando e fazendo contribuições. Isso é muito importante até deixar esse fórum, Léo, para que até o próprio setor, né, as empresas individualmente, as associações individualmente, não precisam realmente... o bom da consulta pública é quanto mais contribuições, melhor. Né? E ainda mais se as contribuições forem repetidas, ou seja, naquele ponto onde a revisão da IN não coloca um prazo onde o IBAMA tem que analisar aquilo. Então, a gente vai contribuir botando um deadline e gostaríamos até que tivesse uma aprovação tácita, né, caso esse deadline não seja cumprido, para não ser prejudicado o setor por uma falta de análise do órgão ambiental, que a gente sabe que o IBAMA melhorou muito até desde dessa volta da IN 15. O IBAMA Pará, que estava no ritmo de 200, ele conseguiu melhorar uns 50%, 60% agora nessa reta final, novembro, dezembro. Melhorou bastante, mas ainda não estamos à plena carga do que nós poderíamos exportar. A descentralização de técnico das SEMAS aqui no Pará para Santarém também teve uma melhora na aprovação anual, né, de 37% este ano, nos últimos 2 anos, ou seja, isso também é uma melhora no cenário aqui para o estado do Pará. Isso aqui eu quis colocar, Léo e senhores, um pouco do que mostra essa questão de integração de sistemas, integração de dados, como até apresentado pelo Marco. Hoje em dia, se você tem uma fonte de manejo para uma serraria e ele vai fazer a venda para um trader ou para uma indústria, uma exportação, isso aqui é uma coisa que é bem fácil de analisar, ela não gera muito conflito de nota fiscal, ou seja, isso aqui é um processo ideal, assim, né, que seria rápido, liso, sem nenhum tipo de problema. Só que isso não é uma realidade para 100% das nossas indústrias, né? O nosso cenário é praticamente esse. Eu tenho várias concessões ou vários manejos que fazem a venda para 2, 3, 4, 5 serrarias, onde essa madeira acaba se misturando de alguma forma e ele depois volta a ser concentrado numa indústria. Então, chegou no momento, isso a gente falou em algumas lives já desse ano, de a gente desenvolver uma melhor ferramenta, seja um blockchain, da gente, do meio privado, como também do Serviço Florestal, do IBAMA, fazendo cruzamento dessas informações com as SEMAS estaduais, né, com os subnacionais, como o Marco colocou muito bem. Precisamos de melhores sistemas integrados, com que isso aqui seja facilitado, para na hora que você vai fazer uma venda, que você vai olhar uma cadeia de custódia, você não tenha dúvida. E o grande problema da cadeia de custódia é que, para nós que somos do setor, é muito fácil identificar, mas a gente tem que botar que é um leigo que, em algum momento, pode pegar isso e ele vai ver um calhamaço de informação, de notas fiscais para um simples contêiner. E aquela nota fiscal ela não encaixa dentro de um contêiner. Então, a gente tem que ter uma nova forma intuitiva, fácil, para que o cidadão comum consiga entender isso e assimilar de uma forma rápida. Então, isso tem gerado grande problema de exportações. Isso já teve alguns portos nos Estados Unidos, por exemplo, Porto de Savannah, uma pessoa que pegou lá, não sei se de má fé ou não, mas ele pegou lá um bloco de nota fiscal e queria, porque queria que isso tivesse lá dentro.
Da mesma forma que já teve alguns portos onde queria que a validade da GF fosse contemplada na chegada do navio no ponto final, que também não existe isso. Então, a nossa legislação brasileira ela é muito forte. Eu que já vim de outros setores, né, vim da mineração, não existe nenhuma legislação, nenhum controle mais forte do que a rastreabilidade no sistema florestal hoje. Só que acaba que isso às vezes joga contra, porque ele acaba sendo muito específico, muito técnico. A gente precisa realmente dar uma melhorada nisso. E alguns fatores negativos que têm aumentado e podem implicar a exportação para 2020 é um pouco desse aumento do custo do frete, né? Hoje tem uma falta de container, tem uma falta de booking, é a bola da vez hoje. As autorizações de exportação estão saindo e está faltando container, está faltando frete. Não tem alguns associados nossos hoje que já tem 30 autorizações de exportação para container e não tem um container, né? Questão ambiental interna da IN15, como já falei. Aqui no Pará também a gente teve uma forte chuva esse ano, ou seja, impactou um pouco na produtividade, né? Algumas empresas chegaram a 50% de produção só do que estava previsto. E aqui, retomando nas minhas considerações finais, né, o programa Pau Brasil, que é um programa de rastreabilidade do IBAMA, que ficou de ser lançado agora em dezembro, né, numa primeira versão, que deve melhorar essa questão de sinergia entre os sistemas. A IN15, como mencionei, integração da SEMAS Pará, né, Pará e Mato Grosso eram os únicos que tinham um Cisflora, que é um sistema estadual diferente do resto do país. O Mato Grosso já se integrou ao Sinaflora agora em setembro, agosto, e o Pará está agora na bola da vez. Em fevereiro, março, deve ser a integração completa. A gente precisa que os mercados importadores, né, os países importadores, como é o caso da Bélgica, a França, tenham maior voz, cobrando essa agilidade do governo federal para que a gente volte com uma exportação plena, né, como está sendo feito nesses últimos meses. O governo federal, a gente vê de novo a seriedade que eles estão tomando nisso. O IBAMA Brasília tem sido muito guerreiro, tem sido muito realmente perspicaz na questão de inovações. Eles são excelentes nisso, mas infelizmente não estão contentes na velocidade que o setor precisa. Então a gente precisaria de um gás extra, né, para a gente conseguir finalizar isso e o setor volte a crescer da sua forma. E uma novidade que está sendo agora, senhores, não sei se é de conhecimento de todos, isso era uma prática do passado, 10, 15 anos atrás. Estão voltando aí a exportação com porão, em navio de porão, através do Porto de Belém, né? Hoje a exportação é 100% pelo Porto de Rio do Conde em contêineres. Isso foi uma prática de 15 anos atrás que está sendo reestudada, inclusive até pela falta de contêiner, né, de voltar a fazer exportações de navios com 8.000 metros cúbicos, né, que é o que está sendo planejado agora para a segunda quinzena de janeiro de 2022. Então vai ser um piloto e quem sabe tem mais uma nova forma de frete modal, um custo um pouco menor, que pode até facilitar a próprio IBAMA no seu dia a dia. Em vez de você fazer fiscalização container 1 a 1, você já consegue fazer um lote maior, 100 containers, 50 containers de uma vez só. Então, desculpa se eu passei um pouco do tempo, Léo, mas era isso. Realmente muita coisa acontecendo no ano que vem. Espero que seja realmente bem melhor do que esse ano, principalmente com a retomada da nossa exportação. Bom dia, se tiver alguma pergunta, fico à disposição. Obrigado, Eduardo. É uma visão importante. Enfim, depois, nas considerações finais, também quero explorar um dos pontos que você trouxe, inclusive essa necessidade de sistema, né, que dê mais transparência para o setor. Estamos aqui um pouquinho adiantado no tempo, mas indo bem ainda, já queria, então, convidar o Alan Dias. O Alan, ele é cofundador da Timbal Estruturas, mas tem uma experiência aí de mais de 20 anos no mercado de estruturas de madeira. E, Alan, sua fala, assim, quando a gente, né, pensou e estava concebendo o evento, muito importante para trazer esse olhar para frente em relação ao mercado, em relação à construção civil. Então, queria que você compartilhasse com a gente um pouco aí na sua visão, quais são essas
perspectivas do consumo da madeira na construção civil, e como, especialmente, você vê o uso da madeira tropical da Amazônia no segmento de construção civil. E aí vou pedir para você, enfim, tanto exemplificar o uso no Brasil ou até tendências que você tem visto pelo mundo. Obrigado, Alain. A palavra é sua. Obrigado, Leonardo. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite para poder falar um pouco de madeira aqui para vocês. É um prazer também ver tantos amigos e conhecidos aqui assistindo essa conferência, que é muito importante. E, como você bem pontuou, né, eu estou aqui do lado da construção civil. A gente adquire, né, madeiras para fazer as construções, né, em formas de pilares, vigas, né, caibros, e dessa forma a gente constrói com madeira de todo tipo, né? Como eu já estou realmente nessa área de construção há 20 anos, né, e há 20 anos atrás a gente não tinha aqui no Brasil o cenário que a gente tinha hoje, né? Eu comecei na madeira tropical, né, começando a construir algumas pequenas residências com as madeiras que a gente adquiria aqui nas madeireiras de São Paulo, né? Itaúba, Cumaru, Ipê, Jatobá, são as madeiras da Amazônia. E durante esse tempo eu evoluí na minha carreira como engenheiro, e hoje em dia a gente trabalha com o que hoje nós chamamos de madeira engenheirada, que são as madeiras coladas, né, para se fazer vigas, pilares e painéis, né, como paredes e lajes, todas de madeira mesmo, tá? Como a ideia aqui é falar um pouco das madeiras tropicais da Amazônia, o que eu tenho percebido, né? Primeiramente, que o setor de construção civil para madeira é totalmente favorável no momento. A gente tem crescido exponencialmente, não só no Brasil, mas no mundo todo, esse movimento de se construir com um material que é sustentável, né, que cresce pela luz do sol e pela água da chuva, é constante não só no Brasil, mas no mundo inteiro, principalmente nos países aí desenvolvidos, né, na Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. Praticamente, a maior parte das construções residenciais já são em madeira, e hoje nós estamos indo para as alturas, por exemplo, já construindo prédios de madeira de 18, 20 andares, todos com essa madeira, técnica de madeira colada que tem hoje em dia, né? Agora, para madeira tropical, eu até anotei aqui algumas coisas que eu acho que poderia, né, melhorar o nosso mercado interno e, quem sabe, externo, tá? Primeiro que, assim, a madeira, ela, aqui no Brasil, a gente não tem uma padronização de medidas, né? Cada serraria e cada madeireiro acaba cortando as madeiras como bem entende. Então, não há uma norma que especifique que para a gente comprar as madeiras nas medidas corretas. Como eu trabalhei como calculista, a gente tinha que meio que especificar, né, as seções comerciais como eram feitas antigamente, medidas de polegadas, né, 6x12, 6x16, e na hora que chegava na obra, essas madeiras tinham outras medidas, né, devido ao corte, devido ao aparelhamento. Isso ajudaria se houvesse algo que padronizasse, que a gente pudesse realmente utilizar isso no nosso cálculo, no nosso detalhamento, para as madeiras tropicais, né? E um outro ponto que o Marco pontuou bem, que foi muito feliz na fala dele, é que tem muitas espécies desconhecidas na Amazônia que são ótimas para construção, tá? O que a gente tem visto ao longo dos anos aqui no Brasil é algo que eu acho que nunca aconteceu em nenhum país. A gente tem aquela espécie da vez, entendeu? Aí, pelos anos 50, 60, todo mundo só falava em peroba rosa. Depois
o IP substituiu a peroba, depois a Itaúba substituiu o IP. Hoje, eu vejo que o IP, como disse bem, é um grande... é a grande menina dos olhos para o mercado internacional, e aqui no Brasil todo mundo está buscando o Cumaru, né, para utilizar em todas as obras, né? Sendo que o ideal seria que as madeiras não fossem classificadas por espécies, e sim por classes de resistência, né? Ou seja, você quer construir algo com madeira, você vai comprar uma madeira numa classe 40 ou 50 MPa de resistência, não importa o nome, né? Você tem espécies muito boas, né? Tanimbuca, né? Muiracatiara, né? Que são espécies que são pouquíssimo exploradas, são maravilhosas para a estrutura, né? Eu mesmo, quando vou construir com madeira nativa, eu procuro espécies alternativas, né? O paricá, o piquiá, eu uso bastante, né? Que não é tão utilizado aqui no mercado interno. O próprio roxinho, né? Que a gente usa para fazer estruturas aqui também, que é uma ótima madeira. Eu vejo que isso poderia também ter uma mudança aí, para que as pessoas começassem a buscar essas espécies alternativas que são maravilhosas, né? Não só visualmente, como estruturalmente também, tá? Uma outra sugestão, digamos assim, que eu acho que eu poderia contribuir com vocês talvez, a gente ter, de repente, próximo à floresta, né, o surgimento também de algumas fábricas que possam também começar a colar a madeira nativa amazônica, porque a gente tem também na Amazônia espécies de baixa densidade, não tem só hardwood lá, né? A gente tem espécies de 400 a 700 quilos por metro cúbico, né? Por exemplo, o paricá, que é uma madeira muito boa para ser colada, que também é pouquíssimo explorada, tanto no mercado nacional, né, como internacional, e até nas universidades como estudo para transformar a nossa madeira tropical em madeira engenheirada, tá? Então, é claro que, assim, ainda estamos... Eu não diria que nós estamos engatinhando, mas eu acho que esse bebê já levantou e a gente já está começando a andar com as estruturas de madeira aqui no Brasil, para a estrutura, né, de larga escala. A madeira está deixando de ser simplesmente um adorno, né, um revestimento bonito, e está começando a ser enxergada como uma alternativa para a construção contra, né, o aço, o alumínio e o concreto armado, que, como bem falou também o Marco, são materiais de altíssimo exposição, né, de CO2 para serem produzidos, e claro, né, a gente tem esse material maravilhoso que é pouco explorado por todos nós aqui, tá? Eu até diria que a nossa madeira tropical é mal utilizada, é subutilizada, tá? Ela tem muito mais valor do que é colocado no mercado, e a gente precisa também agregar valor não só à madeira serrada, tábuas, né, lamelas, mas realmente, se algo vir nesse sentido em relação a estudos de transformar, né, a nossa madeira tropical em madeira estrutural colada, por exemplo, né, como já se faz em outros países. Vocês acham que não se cola madeira dura, né? Lá na Malásia, na China, o pessoal faz madeira laminada colada de hardwoods e CLT de hardwoods também, tá? Porque eles têm uma resistência estrutural muito superior às coníferas. E você consegue vencer vãos e ter resistência até em relação à exposição à chama muito superior do que as madeiras plantadas, tá? Então, estamos começando, é claro que ainda falta muito para a gente chegar num nível de um Canadá ou dos Estados Unidos, que são países que têm uma história florestal muito mais
mais sólida do que nós, assim, na questão estrutural. Não estou dizendo florestal, de engenharia florestal, que o Brasil é referência mundial nisso, tá? Mas como uso estrutural, ele se perdeu um pouco, né? Se usava muito aí no início do século, aí com a vinda do concreto e do aço para o nosso país em larga escala, a madeira se tornou secundária, indo só para os telhados, né? E hoje eu vejo que isso começou a mudar e começou a ter mais demanda para madeira estrutural, tá? Leonardo, acho que era isso que eu tinha para colocar, né? Talvez a gente possa vir a debater um pouco mais isso um pouco mais para frente, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Alan. Bom, esse final de fala seu se alinha totalmente, eu acho que aos propósitos aqui do Imaflora, de muitos que estão presentes, que é valorizar o uso da madeira e tornar esse uso mais nobre, né? Eu acho que especialmente quando a gente fala de mercado interno brasileiro, né? Onde realmente o uso foi para usos, né, mais secundários, como você disse. A gente vai ter um tempo ainda para interação, a gente vai agora para uma última fala. Eu estou gostando muito, na verdade, como as falas estão se complementando, né? Então, depois a gente vai ter pelo menos aí uns 15 minutinhos para poder interagir, tanto pelo chat ou também abrindo aí os microfones para a gente fazer uma breve discussão. Mas eu queria, então, começar agradecendo o Rodrigo por ter aceito ao nosso convite. O Rodrigo Moreira, ele é diretor executivo da Controladoria Geral do Estado de Rondônia, tem, enfim, trabalhado aí à frente de questões relativas ao controle, gestão, transparência florestal no estado de Rondônia, junto com também um grande parceiro que está aqui, o Renato Morgado, da Transparência Internacional. Então, eles trabalham muito em sinergia. E aí, Rodrigo, eu queria que você, enfim, pudesse abordar para a gente quais são esses principais avanços, né, relativos aos aprimoramentos, sejam em ferramentas de controle ou nas práticas de controle, a questão da integridade, da transparência no setor florestal, na gestão florestal, e o que você tem visto como perspectivas para 2022, enfim, para futuro nessa agenda. Obrigado, Rodrigo, a palavra é sua. Bom dia a todos, bom dia, Leonardo. Agradeço aí o convite de estar representando a Controladoria no evento. Também falas bem interessantes, né, que vem nos atualizando também o que vem acontecendo, assim, bem curioso com algumas informações. E eu vou contribuir aqui com uma experiência que a Controladoria tem tido, né, em parceria com a Transparência Internacional e a própria Secretaria de Meio Ambiente, que a gente fez uma espécie de auditoria no setor florestal que trouxe ali indicadores de riscos, né, e proposições de soluções para alguns problemas da gestão florestal do Estado. Eu vou compartilhar aqui uma breve apresentação para nortear a nossa discussão. Já conseguem visualizar? Já. Ok. Então, nesse contexto, nós tivemos aqui a auditoria ambiental, que ela teve início com uma provocação, né, com uma solicitação Estou com dificuldade aqui de passar, aqui, da própria Transparência Internacional, ou seja, a sociedade civil organizada, ela requereu do governo do Estado uma ação nesse sentido, e, a partir daí, foi designada a Controladoria para trabalhar em conjunto e se fez uma parceria com a SEDAM e foi fazer um estudo abrangente do setor florestal do estado de Rondônia, né? Até no escopo da auditoria teve algumas discussões de como aconteceria essa abrangência, ou seja, se seria algo mais focado no setor específico ou algo
maior, e nas discussões venceu ali a questão de ser algo mais abrangente, que pudesse, de fato, mapear o que acontece de maneira geral no setor florestal do estado de Rondônia. Então, considerando aqui que ela teve o início com a ação da sociedade civil organizada, foi feita uma proposta de planejamento e dessa proposta de planejamento abriu-se uma consulta pública para que a sociedade também se manifestasse e dissesse ali o que ela gostaria de que fosse também abordado dentro da auditoria. Foi enviado também ofícios para vários setores, né, como para várias organizações que atuam na casa ambiental. Você vai ter ali o próprio IBAMA, ICMBio, o Ministério Público, polícias, né, civil, federal, todos eles puderam contribuir também e participaram também da etapa de execução. Na etapa de execução, tiveram conversas, rodadas de reuniões com as pessoas da SEDAM para conhecer melhor o ambiente de negócio, ou seja, como é que funciona a secretaria. A partir daí surgiram os papéis de trabalho, que são pedidos de informações. Essas informações foram validadas, né, documentalmente, e numa fase posterior foi feita a auditoria de campo, né, ou seja, focando naquilo que, de fato, os documentos e as entrevistas já traziam como questões mais proeminentes. E o resultado, a ideia dessa auditoria era simplesmente trazer uma matriz de risco do setor florestal, dizer quais os pontos precisam ser tratados com mais atenção, ter mais cuidado, o que é que gera mais risco de não atingir os objetivos, né, da política florestal ou da gestão dos ativos florestais do Estado. E, a partir daí, gerar recomendações, entregar para a Secretaria de Meio Ambiente e monitorar a execução dessas ações, né? Ou seja, ao concluir o relatório, esse relatório ele foi entregue para a Secretaria de Meio Ambiente com um prazo para que eles elaborem um plano de ação, e a execução desse plano de ação sendo monitorada, também acompanhada pela Controladoria e, evidentemente, a Transparência Internacional como sociedade civil organizada, representante da sociedade nesse processo, também acompanha, né, também vai monitorando o que vem acontecendo. Tratando só da abrangência desse processo, né, dessa auditoria, nós temos aqui os eixos de verificação, né? Ou seja, foram 7 eixos, então estudou-se desde o ambiente de controle da Secretaria de Desenvolvimento, ou seja, questões de valores éticos, morais, questão de como se dá a escolha das pessoas que ocupam os cargos estratégicos de direção, coordenadorias, etc. Questões de regulação, de regularização fundiária, né? Regularização ambiental das propriedades, o licenciamento e monitoramento das atividades, os licenciamentos das empresas, gestão de unidade de conservação, zoneamento, a aderência ao zoneamento e a eficiência produtiva do setor. Então, o que é que se viu? Desde questões de valores éticos, institucionais, compromisso com competência da própria gestão, até procedimentos legais e técnicos que regularizam, que licenciam, que monitoram, que autorizam, né, a extração e comercialização dos ativos florestais e o próprio zoneamento. Então, apesar de ter um zoneamento no estado de Rondônia, percebeu que ele está desatualizado, né, que precisa de uma atualização, por exemplo, um dos riscos que foram identificados. Outros riscos identificados estiveram relacionados, aí que eu trouxe uma telinha só para demonstrar, né, pelo tempo, só para demonstrar como é que se dá essa dinâmica. Então, como é que se faz? Faz perguntas sobre procedimentos, relaciona ele com as técnicas de controle, das ferramentas e da própria legislação ambiental, com os eventos identificados, ou seja, eventos de risco, aquilo que tem potencial para prejudicar a organização em atingir seus objetivos, a gente coloca uma escala de probabilidade e consequência, ou seja, aquilo acontecendo, qual a probabilidade que ele tende a acontecer primeiro, depois, em acontecendo, qual o impacto que ele vai causar nos objetivos, no setor florestal e etc. E isso
essa combinação traz ali o que a gente chama de nível de risco, né? Que é o risco extremo, alto, médio, baixo, insignificante. Com base nisso, a gente analisando esses pontos para cada eixo daquele identificado, nós encontramos coisas interessantes, como, por exemplo, é perguntado se existe um roteiro para uma vistoria em manejo florestal ou numa propriedade, numa empresa privada, madeireira, por exemplo. E aí eles apresentam um roteiro. E na fase de campo, a gente foi acompanhar uma vistoria, né, em lugares diferentes para que fizesse a comparação de procedimentos ou para verificar se os técnicos estavam seguindo aquele roteiro que estava definido. Até porque surgiu um risco também relacionado a multas ambientais, que existia uma grande quantidade de autos de infração emitidos e um baixo índice de pagamentos. E aí, quando a gente foi analisar, perceber a possibilidade maior é que isso esteja relacionado a procedimentos que não foram feitos de acordo com o roteiro e que acaba gerando nulidade no auto de infração, por exemplo. E, ao acompanhar isso, a gente percebeu que, diante de situações similares, profissionais diferentes tomavam decisões distintas, por exemplo. Ou seja, numa situação em que você tem, por exemplo, um entendimento específico, dois profissionais entendiam diferentes. A gente foi entender o que estava acontecendo e aí voltamos para a legislação e verificamos que, de fato, a leitura da legislação trazia fragilidade naquele ponto, uma possibilidade de dupla interpretação. Então, a recomendação é sentar, rever e reescrever aquele ponto para que fique claro, para que qualquer pessoa tenha a mesma decisão diante de fatos similares, né? Bem complexo isso na área do direito, mas a gente tem que buscar por uma questão de segurança jurídica para todos os lados, né? Tanto para o poder público quanto para o empresário que vai precisar ali executar os procedimentos e saber como ele vai ser avaliado quando ele for, né? E isso foi bastante interessante porque a gente ouviu também o setor privado, ou seja, dentro das unidades de conservação, nós fomos até a população tradicional, conversar com eles, verificar as suas observações, né? E isso também validaria os documentos que a gente tinha, e também ouvir os empresários. É até curioso que, quando a gente foi conversar com o empresário, ele falou assim, olha, tem 30 anos que eu trabalho aqui no setor florestal do estado de Rondônia, e eu sempre vim aqui sendo avaliado. Eu nunca vi o governo vir aqui para avaliar o próprio governo. Isso foi bastante interessante. E, assim, muitas coisas, né? Ou seja, também foi detectado, teve até uma conversa, uma reunião com Imaflora, Sedan, recentemente, e que também foi detectado na auditoria a questão do novo ciclo, né? Então, Rondônia já se organiza para rever essa questão da nova entrada no ciclo de corte. Na auditoria, ela surgiu como uma preocupação no sentido de que, pela estrutura física da Sedan, pela sua estrutura de recursos humanos e estrutura tecnológica, percebeu-se que o monitoramento não consegue acompanhar a demanda por monitoramento. Então, isso, por si, gera o risco de que os projetos que foram já executados, talvez eles não tenham tido a condição adequada para conseguir a reentrada nele no próximo ciclo. Então, essa foi a tese, né, que foi levantada. E, porém, isso gerou uma preocupação. Por quê? Porque as áreas disponíveis para manejo, elas vão ficando escassas já, uma vez que as áreas já estão sendo manejadas. Então, isso poderia trazer sérios problemas para o setor. E isso indicou, de fato, a necessidade desse monitoramento e da busca por soluções nesse sentido. E nessa última reunião, o secretário até já comentou, né, o estudo da viabilidade para que a gente reveja essa questão do novo ciclo, até porque acontece isso que foi apresentado na última tela, né, pelo Alan, de que, peraí, existem outras espécies com as mesmas características de densidade, características físico-químicas que permitem o mesmo uso. Então, se essas espécies começaram a ter interesse comercial,
Então, por que deixar uma área totalmente parada se ela pode abastecer e diminuir pressão em outras áreas, como unidades de conservação, áreas protegidas e etc., ou outras áreas privadas que estão utilizando fins alternativos que não, de fato, a extração de madeira. Então, a gente já vê esse alinhamento. Na fase que está correndo o prazo para que a SEDAM, esse relatório foi publicado em outubro de 2021, ele é recente, já está em fase, a SEDAM já está em fase de elaboração do plano de ação diante das recomendações, e nós vamos começar o monitoramento dessas ações. Algumas ações são bem pontuais, né? Então são de fácil resolução, outras são bem mais complexas, né? Mas assim, já se tem um caminho, por exemplo, o fortalecimento do ente ambiental responsável pela gestão ambiental, que seria concurso público e etc. Já existe processo em caminho, a próxima fase vai ser esse monitoramento, e curioso que, assim, na minha opinião, o acerto na abrangência estava ligado ao fato de ele conseguir gerar novas frentes de atuação. Então, essa questão das multas ambientais vai precisar ser estudada com mais detalhe, porque ela pode gerar uma sensação de impunidade, por exemplo. Então, é preciso ver o que está acontecendo para ajustar. Outras questões relacionadas por exemplo, você vai trazer ali questões de procedimentos técnicos como o coeficiente de rendimento volumétrico, né? Quer dizer, existe um parâmetro para tentar trazer o máximo possível para a realidade o que rende uma madeireira, porém, na execução, a gente tem ali algumas dificuldades, uma vez que se trata de média, quando ele consegue ser mais eficiente, acaba sobrando saldo, quando ele é menos eficiente, o que é que acontece? O que é que acontece com aquele saldo que fica lá? Quais os procedimentos? Então, tudo ainda está um pouco nebuloso nesse sentido, mas, assim, o que é que a gente tem de perspectiva? É continuar atuando em outras frentes, em termos de controle. Foi também proposto questões de mecanismos de transparência para a SEDAM, né, assim, que possa indicar áreas onde existem predominâncias de certas espécies, alguns rankings relacionados, e também as decisões dos conselhos que atuam junto à SEDAM. Hoje a gente tem dificuldade de encontrar as atas e etc., e isso seria importante para a gente entender o que está acontecendo com a política florestal. Então, essas são as perspectivas. Assim, a controladoria ela vai continuar nesse ritmo, agora indo para áreas específicas. Então, esses 7 eixos eles vão ser ajustados, ou seja, agora a gente vai trabalhar separadamente cada eixo, verificando as soluções, os andamentos, para o fortalecimento, né, da gestão dos ativos florestais no estado de Rondônia. Essas são as nossas perspectivas. Eu disponibilizei para a organização aí também o PDF do relatório, né, ele já está publicado. Tem também, para quem tem a curiosidade, mas não está interessado em ler todo o relatório com toda aquela linguagem de controle, com todas aquelas regras, tem também um sumário executivo que traz ali os pontos mais relevantes em termos de resultados e de procedimentos para quem tiver interessado aí. E isso coloca a Rondônia assim numa posição diferente, né, de uma auditoria abrangente, e que ela confirmou outras auditorias que foram feitas de maneiras pontuais pelo Tribunal de Contas, por outras organizações também que acabam controlando a gestão dos ativos florestais no Estado. Então, a gente tem esse caminho a seguir, isso é um desafio enorme. Pela primeira vez se olha assim, com mais cuidado, com mais detalhe para a área de meio ambiente aqui no Estado, e a gente tem perspectiva de avanços importantes nessa área, né? Nesse setor tão importante aqui para a economia do Estado. Eu acho que era isso. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui compartilhando essa experiência de representar a controladoria, e a gente sempre se coloca aí à disposição para trocar informações, ideias e aprender junto aí.
Ok? É isso. Bom dia a todos. Obrigado, Rodrigo. É muito importante para a gente essa perspectiva, e a gente aqui no Imaflora tem dialogado muito sobre a importância dos órgãos de controle, né? Como os tribunais de conta, como você citou, as controladorias. Então, é um conjunto de organizações, de instituições que precisam também estar atenta ao setor florestal, né? E eu acho que esse exemplo que você traz para a gente de Rondônia, enfim, é um que pode ser replicado aí para os demais estados. Pessoal, estamos um pouco avançado no tempo, mas eu não queria deixar de abrir, se alguém tiver alguma pergunta, enfim, para alguns dos panelistas, ou alguma reflexão para trazer, para que eu já possa ir caminhando para o encerramento. Eu vou pedir também reflexões finais para todos os nossos palestrantes, e a gente pode engatar com, de repente, alguma pergunta que venha de vocês. Se Cláudia Azevedo e o Mário. Cláudia, por favor, pode abrir o microfone. Bom dia, gente. Estou abrindo o vídeo também. Agradeço ao Imaflora pelo convite. É sempre interessante a gente poder participar, né, do fórum que vocês organizam, porque a gente começa a ter contato também com atualizações, né, do setor, que é muito importante para a gente que já trabalha na área há tanto tempo. Mas eu queria fazer uma observação, já que isso aqui é um fórum, né, e o fórum ele não deve ser morno, né, ele deve ser realmente uma área de debate. Então, eu peço licença a vocês para fazer uma reflexão, porque quando a gente ouve esses eventos todos que estão relacionados com a madeira tropical brasileira, fica parecendo que o setor começou ontem, né? E que nós estamos aqui ainda discutindo quais são os problemas, para onde que a gente deve ir, como é que a gente tem que atualizar e como é que a gente deve integrar, e etc. e tal. Isso me preocupa muito, porque nós já deveríamos estar em outra fase, né, do nosso comércio de madeira tropical brasileira, em virtude, inclusive, da alta ilegalidade que o mercado ainda possui, e que todos nós sabemos, né? E, obviamente, que a gente reúne num fórum como esse pessoas interessadas, né, que de fato tem uma pauta proativa em relação ao setor, mas a gente não pode esquecer que isso pode ser uma gota de água, né? Então, nós estamos aqui com representantes do governo, do setor privado, de ONGs, da academia, né? Vários stakeholders aqui pensando no mercado da madeira tropical. E eu gostaria de saber quando é que, de fato, nós vamos ter estratégias que são sinérgicas e, de fato, interessadas em a gente resolver questões que estão de fundo para que esse setor, de fato, possa colocar o Brasil numa área de protagonismo dentro do mercado, né? A gente fica sempre enxugando gelo, repara. Olha quantos anos a gente discute o setor. Isso não é para colocar assim, um banho de água fria no que a gente está vendo aqui, porque existem, de fato, iniciativas que são muito bem-vindas e que a gente comemora, mas isso não resolve, né? Os nossos anos de experiências identificam que isso não resolve. E a gente precisa agora ter uma ação, né, muito mais forte no sentido de fato, vamos separar quem é quem nessa loucura, né, para a gente começar a colocar o Brasil novamente num trilho. E eu digo isso
comentando e adicionando informações para vocês em relação às florestas públicas não destinadas da Amazônia, aquelas áreas que ainda não foram alocadas para ninguém, nenhuma categoria de proteção, são áreas públicas e elas estão sendo invadidas, são as áreas mais invadidas da Amazônia ultimamente, né? E são as áreas que estão sendo queimadas, né? E para isso elas também, antes elas estão sendo derrubadas, né? Os números são incríveis, né? A gente vai soltar agora um capítulo até para o evento da Amazônia 2030, e que é estarrecedor essa situação, né? Então a gente vê mais uma vez uma quantidade de madeira sendo jogada no mercado, vai ficar impossível desse setor legal competir com essa madeira. E a gente continua nessa toada, sabe, de aqui resolve um pouquinho, aquele lá não resolve nada, e etc. E a gente fica nessa situação. Vocês me desculpem esse desabafo, mas é porque, né, vocês todos sabem, vocês acompanham o sistema e eu não preciso ensinar isso para ninguém, né? Isso aí é claro. Obrigada. Obrigado, Cláudia. Importantes reflexões, eu acho que a gente precisa de fato atacar o problema. Recentemente a gente também estava aqui reunido numa flora e debruçado sobre essas questões, sabe? Eu acho que tem uma série de iniciativas que de alguma forma contribuem e apoiam, né? Bom, também você sabe que tem outras questões que extrapolam o setor florestal na Amazônia, que a gente também precisa endereçar, mas depois eu vou pedir também para que, principalmente aí o Marco, o Eduardo, possam comentar um pouquinho também sobre a sua reflexão. E Mário, por favor, se depois de Mário, se não tiver mais alguém, eu já vou passando para as falas finais. Combinado, Leonardo. Obrigado, antes de mais nada, pelo convite. Bom dia aí para todos. Bom dia, Lentini, todos os amigos aí que estão presentes, o Eduardo. Vamos lá, eu vou pegar um pouquinho da fala da Cláudia antes, tá? Porque a minha provocação também era mais ou menos no mesmo sentido, né? Assim, não existe uma bala de prata. Quem trabalha nesse assunto sabe há muito tempo que não tem bala de prata, não tem uma solução mágica que vai sozinha alterar todo o cenário que a gente tem visto. Se a gente não tiver continuidade, se a gente não tiver seriedade na implementação das políticas já existentes, a gente nunca vai sair do lugar, né? A gente vai sempre tentar procurar alguma coisa para a gente se apegar, alguma tábua de salvação. Trazendo isso aqui para o campo mais objetivo, né? Vou falar, não sei se tem alguém do IBAMA presente, eu já falei recentemente, a questão da exportação, o Eduardo já falou, a questão da implementação de vez dessa plataforma Pau-Brasil, que há muito tempo é falada para a gente. Tá? A questão do procedimento, o Eduardo também acho que comentou alguma coisa em relação a isso, procedimento operacional padrão, para que tenha um padrão de procedimento dos fiscais que estão atuando no porto. Isso até hoje não se tem esse padrão, quer dizer, isso é importante para poder destravar, não somente, isso é complementar à questão da plataforma Pau-Brasil, porque ela não atua na questão do procedimento. Então, a definição de canais, se vai ser canal vermelho, canal verde, se vai ser 100% da carga fiscalizada, isso é definido no procedimento para dar segurança para o próprio técnico. Outra questão que já foi falada, que eu quero reforçar, a questão do Sinaflora. O Sinaflora está previsto no Código Florestal, que vai fazer 10 anos no ano que vem. Tá? Então, a gente tem a instrução normativa que foi publicada em 2014, que trouxe o Sinaflor, e até hoje a gente não conseguiu fazer a integração efetiva de 2 estados, pelo menos, Pará e Mato Grosso. A gente não conseguiu ainda dar publicidade numa ferramenta BI, que a gente saiba o que é desmatamento legal, separar o desmatamento legal do ilegal. Isso é inadmissível, a gente já tem essa ferramenta, a gente falta colocar isso para a população, dar transparência para esse processo. A questão da rastreabilidade também já é falada há muito tempo, a gente já tem previsão disso até em resolução CONAMA, aprovada o ano passado, que começou a vigorar agora em agosto. Isso não está colocado ainda, a gente não saiu do lugar nesse campo. Fora isso, a questão da validação dos dados do CAR, a gente não tem nem 10% dos cadastros ambientais rurais declarados, validados ainda pelos estados.
Isso também dá um grau de insegurança no campo, um grau de segurança enorme que acaba atrapalhando também a atividade madeireira. A questão da regularização fundiária, que foi um dos pontos que começou toda aquela operação no Amazonas, com base na Polícia Federal, foi no questionamento da regularidade ambiental das áreas de exploração, e vou repetir também o que a Cláudia falou antes, a questão das terras devolutas, que é inadmissível que mais de 500 anos de Brasil a gente não consiga resolver isso, né? A gente não consiga dar destinação para essas áreas. E a destinação, a CNI já falou em outro momento, para repassar isso para concessão florestal, é uma possibilidade, existem várias possibilidades, cada situação vai requerer uma solução diferente, o problema é complexo, não é fácil, e a gente tem que começar a enfrentar as questões estruturantes, senão a gente não vai sair do lugar. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Mário, já por essa reflexão. Alessandro, por favor, você tem uma colocação? Yes, just another provocation, since you had two only. Alessandro, I think that, é só uma outra provocação, porque eu acho que o professor está dizendo que essa questão para os compradores, nós tivemos vários itens na nossa agenda. Primeiro, claramente, a questão da legalidade, como podemos conferir, fiscalizar, e como comprador, posso dizer que é importante a gente fazer essa referencialização da legalidade dos documentos em diferentes estados brasileiros. E isso vem diminuindo nos últimos 2 a 3 anos. Nós temos percebido que nessa situação bem peculiar, em que a colheita tem sido muito baixa nesse ano comparado com os outros anos. Então, a gente precisaria observar e olhar para espécies menos conhecidas para substituir as espécies principais por conta da alta demanda. Mas essa lógica especulativa que chega ao mercado fez com que elevou o preço do país, e hoje é o tubaru e agora é o tubaúba, e são espécies que, na sua maioria das vezes, estamos substituindo espécies não duráveis. Isso também é um problema. E também é uma questão que as instituições acadêmicas brasileiras deveriam observar. A gente está trocando espécies não duráveis a custo mais baixo, e a gente poderia estar construindo um conhecimento acadêmico para algumas espécies. Todo mundo sabe que na floresta amazônica nós temos a maior biodiversidade do mundo, ou seja, em termos ideais para o mercado de exportação, você deveria procurar vender 80 espécies e não 7. Então, acho que isso é uma questão importante. E eu acho que, hoje em dia, pensar que essa menor disponibilidade das espécies mais conhecidas acontece devido ao fato de que os preços elevados estão reduzindo a demanda de compra. Então, vocês estão perdendo uma grande oportunidade por causa dessa capacidade de produção reduzida, simplesmente porque vocês não são, a indústria não é capaz de oferecer outras espécies além daquelas que têm uma demanda muito elevada. Obrigado, Alessandro. Eu queria a gente já caminhar para as reflexões finais, e pegando o gancho já em algumas perguntas e algumas reflexões que foram colocadas aqui. Primeiramente, queria, Marco, pedir uma fala, né, entre vários comentários que apareceram, uma fala do Eduardo trouxe
a questão da necessidade de sistemas, de inteligência, de blockchain, enfim. E aí eu ia pedir para você comentar um pouco sobre a necessidade desse tipo de análise, esses tipos de sistemas, e comentar um pouco também sobre a Timberflow, os esforços que a gente vem fazendo e perspectivas aí para 2022, porque eu acho que conversa muito com isso que o Eduardo trouxe. E aí, as suas considerações finais também, pode ficar à vontade. Eu começo, Léo, Eduardo? Você, Marco. Não, então, eu acho que um ponto que a gente sempre coloca, né, e aí talvez à luz dessas 3 últimas falas, né, são essas oportunidades que a gente tem como sociedade civil para trazer sustentabilidade, né? Então, acho que tem uma preocupação grande nossa. Evidentemente, né, acho que existe um conjunto de ações que a gente está bastante preocupado em termos de que a gente pode apoiar as plataformas oficiais de controle, de maneira geral, e tem um conjunto de ações que a gente pode utilizar realmente para aumentar o nível de sustentabilidade do setor, né? Então, acho que tem 2 questões aí que a gente anda se debruçando. Especificamente nesse fronte de inteligência, o que a gente vem tentado construir ao longo do último ano e meio foi entender muito detalhadamente os padrões da indústria madeireira, como elas têm evoluído. E isso, de fato, acho que é um ponto importante para a gente lançar a mão para essa discussão de soluções, né? Que é uma discussão que a gente quer entrar mais fortemente em 2022. Acho que essa fala da Cláudia, do Mário, do Alessandro trouxeram um pouco isso. E aí, eu acho que, só retomando, né, eu acho que o que é muito importante lembrar é que há 3 anos atrás a gente não tinha informação nenhuma sobre como o setor estava se desenvolvendo. E o que a gente tentou trazer aqui, em outros fóruns que a gente tem tentado organizar, é justamente essa revolução que a gente acha que foi trazida pelos dados oficiais, desde 2018, principalmente. Então, agora a gente tem um entendimento muito mais profundo do que está acontecendo em relação aos mercados, e quais são as espécies, e quais são as prioridades, né? Então, vou dar um exemplo que a gente trouxe hoje, do ponto de vista de sustentabilidade. A gente não fazer nada no sul do estado do Amazonas, a gente vai perder a batalha, porque a gente não tem 10 anos para se mover lá. Seja com concessões, seja com controle de áreas públicas não destinadas, e tal, enfim. Então, acho que essas prioridades estão ficando muito mais claras, né? O que a gente tem tentado lançar, e vai fazer isso em 2022, é justamente uma plataforma que a gente tenta organizar um conjunto de ferramentas, de formação de ferramentas e tal, que a gente espera que possa ajudar alguns atores, tanto públicos como privados, nessa questão dos riscos, né? Acho que o Eduardo levantou bem essa questão. Olha, como é que a gente começa a mapear melhor esses riscos, olhar melhor a cadeia de suprimento, conhecer quem são esses supridores, conhecer quais são as espécies, né? E é um pouco da nossa intenção, porque a gente chama de Timberflow, né? Essa plataforma que tenta trazer esse conjunto de ferramentas, tá? Então, acho que é uma fala breve em relação ao que a gente pensa para 2022, entender isso muito mais profundamente. A gente acredita que essa é a base de qualquer discussão de ação. Sem isso, a gente está palpitando, né? Sem ter dados, de fato. Mas a gente também não queria responder a todas essas perguntas. Eu acho que as provocações aqui são fundamentais para dizer, olha, agora em 2022, com esse entendimento mais profundo que a gente tem das prioridades, novamente, né? Tanto em termos de combate à ilegalidade, como em promoção da sustentabilidade, para onde a gente se move. E eu acho que tanto as provocações da Cláudia e as colocações do Mário são super importantes para a gente retomar essa discussão agora em 2022. Obrigado. Obrigado, Marco. Casper, eu queria te passar a palavra. Antes até disso, Casper, inicialmente, durante a sua apresentação, me referenciei sobre você representar, né, o grupo. Na verdade, ali peço desculpas e, na verdade,
Eu quis dizer no sentido de que aqui, nessa plenária, né, você traz uma visão para a gente, né, compartilha uma visão no ângulo dos compradores internacionais, né, e não uma representação. Então, me perdoe por isso. Eu queria que você colocasse para a gente, Casper, essa iniciativa, né, ela trouxe a público, né, uma intenção de compra de madeiras de fontes responsáveis, né? Eu acho que uma primeira pergunta para a sua reflexão final, queria saber o que isso tem surtido de efeitos e o que mais a gente pode, em nossa sinergia e interação, explorar de possibilidades para melhorar o ambiente de legalidade. Então, seja sugestão de novos temas, de novos estudos e análises, ou ações também que a gente poderia articular aqui no Brasil e melhorar esse ambiente de legalidade na questão da exportação da madeira. Se puder trazer uma reflexão final, fique à vontade, Casper. Agradeço. Essa é uma pergunta grande. Eu acho que, no curto prazo, a nossa experiência na iniciativa amazônica foi que há espaço para melhorias, com uma colaboração básica entre as partes interessadas, como a AMEX e o FSC, entre outras. Porque nós vemos, porque elas compartilham de várias formas o mesmo objetivo e, por si sós, têm uma limitação do que podem fazer, mas juntas podem conquistar muito mais, alcançar muito mais e criar uma sinergia. Quando começamos com as falas na Amazon Initiative, nós ficávamos um pouco espantados de já não haver uma colaboração maior entre essas partes. Como eu falei no começo, esse ano é uma questão de abordar os problemas internos do Brasil. Quando nós falamos da perspectiva do importador, dizemos que nossos interesses, podemos falar sobre os nossos interesses do que gostaríamos, mas o volume que representamos é muito, apesar do valor ser alto, é quase insignificante comparado aos números do mercado doméstico brasileiro. E se vamos falar sobre legalidade e sustentabilidade, nós também precisamos ver nos números do nível de desmatamento na Amazônia, se comparado ao declínio da produção de madeira para exportação. A madeira já não é o maior motivador do desmatamento. Esse é um cenário bastante complexo entre a soja e outras culturas e pessoas de baixa renda. Então, temos questões bastante complexas que têm que ser endereçadas por várias partes dentro da floresta. E não só, claro que nós focamos em assuntos junto à iniciativa da Amazônia, mas nós estamos já no alto escalão, onde nós temos uma legislação mais forte e com certas implantações mais fáceis por causa dos compradores europeus, são coisas que nós amamos. Mas as áreas que são cobertas pelas concessões federais e estaduais, eu acho que é 1,1 milhões de hectares. E a área desmatada da Amazônia é de 3 milhões de hectares. Então, se você colocar isso em perspectiva, eu não sei se isso pode levar a alguma coisa que eu estou dizendo aqui, mas há muito que tem que ser feito no Brasil e ninguém pode fazer isso sozinho. Então, nós temos muitas ONGs tentando trabalhar sozinhas, mas precisam trabalhar juntas. Eu acho que o Brasil é um país jovem quando falamos de colaboração entre a indústria, as ONGs sociais, mas todos vão sair perdendo se não colaborarem.
Obrigado, Casper. Eu queria, Eduardo, primeiro, acho que trazer aí para suas reflexões finais, enfim, de forma bem livre, mas eu não queria, assim, deixar de te pedir para que você abordasse sobre a questão das concessões. Acho que nessa perspectiva da produção, qual a visão do setor e o que falta para a gente alavancar também, né? A gente está falando de uma agenda tão importante e estruturante, mas que ainda vem num ritmo de implementação muito baixo, né? Então, se você puder rapidamente comentar sobre isso também, mas fique à vontade. Bom, Léo, assim, concessão é uma coisa que você se imaginar, por exemplo, o Mato Grosso hoje, que é o segundo maior exportador, tem 0% de concessão, são 100% em áreas privadas, hoje com quase 4 milhões de hectares. Então, existe talvez até um passo antes disso, Léo, que eu acho que é um pouco até da fala da Cláudia, né, do que ela fez a gente pensar. O conceito de concessão, o conceito de manejo está a quilômetros de distância da sociedade comum. Então, o cidadão comum não sabe o que é manejo. Quando ele vê uma tora, ele vê uma parte de madeira, ele pensa que é um corte raso, ele pensa que é um desmatamento. Então, o manejo florestal sustentável, então, são 3 palavras totalmente inovadoras no conceito da sociedade. Então, quando eu falo da gente tentar fazer um blockchain, a gente tentar fazer um aplicativo, alguma coisa mais palpável, mais intuitiva, é de tentar encurtar essa distância com a sociedade. Então, porque hoje até uma coisa que o Marco falou na apresentação dele, né, as compras públicas dos governos. Com certeza deve ter lá na licitação lá cadeia de custódia. Agora quem é que checa aquilo? O cara pode apresentar qualquer nota fiscal, já está considerando isso como uma cadeia de custódia. Então, se a nota fiscal é fria ou não tem nenhum cross-check em relação a isso. Então, a gente tem que tentar dar um passo nessa simplificação para que um manejo florestal entre no linguajar, né, que a gente não tenha a mesma imagem como tem a mineração. De novo, sempre falo da onde eu venho, né? Onde a gente fala em mineração, a gente fala em garimpo, todo mundo associa, o cidadão comum pensa em garimpo, a mesma coisa aqui. Você fala de madeira, todo mundo pensa só no desmatamento. Então, se você não continuar incentivando o manejo florestal, que é o verdadeiro guardião da floresta, que é onde você tem uma atuação presencial, porque isso também é uma coisa que eu sempre falo da Amazônia, né? Por eu ser de Belém, já fui secretário daqui de desenvolvimento econômico. O grande problema da Amazônia é, se tu deixar um espaço vazio, alguém vai ocupar. Então, o manejo florestal, você está tentando ajudar de ter uma presença lá na região, você vai ter um cultivo, vai ter uma exploração econômica sustentável, onde você vai favorecer o sequestro de carbono, onde você vai estar presente no território, não vai deixar um invasor vir. Isso, com certeza, vai ajudar muito mais na manutenção da floresta e consequentemente, ter uma queda nessa questão de desmatamento. E a gente tem bons exemplos disso, né? Quais são as concessões florestais em áreas públicas, onde você tem lá um concessionário, onde tem uma entrada de vazão, o cara já faz um reporte, já manda para o IBAMA, já manda para a Polícia Federal. Então, a concessão só tem a trazer essas benesses para a sociedade, e a concessão ainda pode ter mais um ganho, que é até uma iniciativa nova, né? O IDFlora, aqui do estado do Pará, abriu uma consulta pública, ainda não sabe como fazer isso, mas a concessão florestal até alinhada com crédito de carbono, né? Então, é uma coisa que está aberta aí, como é que você pode ter uma outra fonte de renda para aquela comunidade que pode estar vendendo ali, que também vai ter uma taxa de sucesso num projeto de queda de carbono para manutenção da floresta em pé. Então, só vejo pontos positivos da concessão florestal cada vez mais viável, cada vez mais forte. E até onde eu tenho escutado a última conversa que eu tive com o Neto do Serviço Florestal, eles estavam na programação deles até ano que vem soltar mais 4 milhões de hectares em concessões. Está bem encaminhado, acho bem interessante. E aqui no Pará, com certeza, podemos ser um grande foco, mas tem muitas áreas ainda para expandir fronteira, como é o caso do Mato Grosso, como é o caso do Amazonas, ter mais esse tipo de incentivo. Sendo bem breve, Léo, seria isso, mas muito bom o fórum, muito bom a gente
estar sempre com isso em pauta e disseminar isso. Um outro ponto só para que eu estava esquecendo, que é até um pouco da fala do Alan, da questão dos outras madeiras, né? A gente vê que a madeira ela acaba sendo uma coisa muito de moda, né? O Cumaru está voltando porque alguém fez um desenho de Cumaru. Eu sinto muito falta, por mais que a gente esteja na Amazônia, que é uma região muito quente, a gente precisa de um piso porcelanato para ajudar no clima interno, né? Um piso frio, mas até em regiões mais frias aqui do Brasil, a gente só vê casa de madeira está assimilado a casa pobre, né? A uma palafita, né? Alguma coisa do tipo. Você tem condomínios luxuosos onde a madeira só está realmente ou num acabamento, num deck, num forro, mas as casas de madeira, como são comumente colocadas nos Estados Unidos, por que isso não pode ser feito aqui em ambiente mais frio? Então, acho que se voltasse a disseminar mais essa cultura interna, né, de valorização da madeira, com certeza vão vir novos usos, novas madeiras que eram discriminadas, que eram de segunda linha, terceira linha, não tenha dúvida que isso volta. Agora, de novo, é cultura, né? Tudo isso que a gente está falando não é uma coisa que a gente vai resolver de hoje para amanhã. Esses fóruns são exatamente muito importantes para isso, para trazer isso cada vez mais para a sociedade. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Eduardo. E, Alan, pegando o gancho, eu já queria passar para você essa fala, né? Você trouxe muito bem aí, enfatizou bastante a questão das espécies menos conhecidas, e aí várias falas também convergiram nesse sentido. Acho que se você puder trazer na sua reflexão final, assim, o que falta, né? É só questão de mercado, faltam estudos, ensaios de caracterização de madeira, essa desmistificação de mercado, enfim, para você o que pesa mais, né? O que está faltando para a gente conseguir virar essa página e conseguir colocar mais espécies no mercado. Obrigado, Alan. Boa. Acho que o Eduardo levantou uma bola legal aí. Eu, por estar no mercado da construção também há muitos anos, eu sinto que o Brasil, o brasileiro, né, em geral, que está na construção civil, vive num país que tem muita madeira. A gente tem muita madeira aqui. Então, por ter muita madeira, a gente subvaloriza esse material, tá? Por isso que antigamente se usava aí pontalete para fazer escora de laje, de IP, de cumaru, né? Porque tem muito, né? Então para que eu vou valorizar essa madeira aqui, né? Só que como o Eduardo falou, é uma questão cultural da nossa cultura, de sempre ter muita madeira disponível, que a gente não valoriza. Tudo que tem demais é subvalorizado. Mas o que aconteceu, né? Eu vejo cada vez mais a disciplina de estruturas de madeira nas universidades sendo canceladas, sendo subvalorizadas também. O pessoal só ensina hoje a calcular a forma de concreto, no máximo, né, para usar madeira. Isso é algo que faz com que as pessoas, os engenheiros e os arquitetos, saiam das universidades sem saber usar madeira, né? Então, vai longe o negócio. Não há incentivo para ensinar as pessoas a usarem a madeira de forma correta, né? Esse é um trabalho que a gente tem que fazer nós mesmos aqui, pouco a pouco, para que a demanda da madeira estrutural, né, não só de madeiras tropicais, mas da madeira de forma geral, seja mais disseminada para os novos arquitetos, novos engenheiros que estão surgindo, né? Muito estranho esse gap que a gente tem na nossa construção, porque eu tenho certeza que os engenheiros e arquitetos aí que são da velha guarda, digamos assim, eles sabem usar madeira muito bem. Aí tem um gap aí de 20, 30 anos que parou de se usar madeira e quem sabe agora é a hora de voltar a estudar de novo a madeira, né?
Então, Leonardo, eu acho que não falta ensaios, isso foi feito já, né? O que precisa mesmo é parar de ensaiar e botar a coisa na prática, né? Começar a usar, ter mais engenheiros de estrutura de madeira que saiba usar madeira, que especifique corretamente o material. Eu pego aqui projetos que é muito falho, entendeu? O cara não sabe especificar qual é a madeira correta para ir no ponto certo da construção, entendeu? Então, a informação é tudo, né? E eu acho que quanto mais informada a pessoa mais ela desmistifica esse negócio de que a madeira da Amazônia é só de desmatamento, né? Que a gente está desmatando florestas. Nós todos que estamos aqui sabem que não é bem assim que acontece, mas o cliente final, na hora que vai construir com madeira, a primeira coisa que ele pensa é isso, né? Que nós estamos destruindo a floresta, que a madeira é frágil, né? Que ela dá cupim, dá inseto e que ela é cara, né? Então, tudo isso eu acho que já foi discutido, já foi estudado. A única coisa que a gente precisa fazer é fazer com que essa informação chegue corretamente ao público final através de pessoas como nós, né, que tem a informação correta, tá? Então, fica aqui a minha fala final e agradeço aí a todos pela oportunidade também. Obrigado, Alain. Essa perspectiva prática é fundamental, né? E, Rodrigo, então, sem mais delongas, queria pedir para você também trazer uma fala final, compartilhar uma fala final com a gente, enfatizando, Rodrigo, assim, na sua visão, qual a importância da transparência e da abertura dos dados relativos a licenciamento e controle, né? Enfim, eu acho que vocês têm uma visão muito particular. Queria que você compartilhasse sobre isso. Mas fique à vontade. Isso. Obrigado. Ok, obrigado. A transparência, ela assume um papel importante, principalmente para a diversidade de opiniões que podem surgir diante das informações expostas. Então, se um pequeno grupo tem o domínio da informação e discute nesse pequeno grupo, talvez as soluções que dali possam advir sejam limitadas diante a abertura e vários atores, pessoas físicas, organizações, possam consumir aquela informação e trazer ali soluções inovadoras para algumas questões. Então, assim, hoje em dia não se discute, né, mais a questão de você ter o domínio de uma informação e ficar com ela só para você, até mesmo na própria academia, onde estava na aula do doutorado, e a gente estava discutindo isso, de que você trabalhar a sua tese e organizar as suas informações no banco de dados para que alguém possa replicar ali depois a sua pesquisa, caso tenha interesse. Então, isso se estende para todas as áreas, né? E, assim, eu fico bastante contente, né, quando eu vejo, contente no sentido de ver ainda aquela vontade de brigar pelo setor florestal, né, que ficou patente nas falas, né, que foram trazidas, né, de, olha, a gente já está muito tempo patinando, a gente precisa avançar. E, assim, o recado que eu trago é que a gente precisa fortalecer as relações institucionais. A regra do jogo relacionado ao meio ambiente, à floresta, ela é complexa, diferentes áreas de atuação, diferentes níveis, cada um com as suas atribuições, e uma solução concreta, plausível, pés no chão, que possa, a partir dali, sair construindo, é preciso que essas instituições elas conversem, elas tenham interação e tenham o resultado da gestão dos ativos florestais como prioridade, né? Então, é o primeiro passo. Eu acho que a gente já tem conseguido alguns avanços nisso, mas a gente precisa estreitar mais, né? Abrir mais o espaço
e fazer valer os espaços. E quanto à transparência também, eu gostaria de trazer também uma mensagem. Quando a gente pensa em transparência, a gente pensa na obrigação de alguém em fornecer as informações. Porém, a gente precisa também pensar do outro lado da moeda de como consumir, o que fazer com aquela informação. Porque se a transparência ela acaba acontecendo e a gente não consegue ver ali iniciativas começando em razão dela, intervenções, cobranças, né? A atuação de fato acontecendo, ela passa a ser apenas um custo a mais, um custo de horas trabalhadas de alguém, um custo de investimento em tecnologia para coletar os dados. Então, como foi falado aqui também na questão do ensino, tinha algum colega aqui falando no chat, né, sobre educar a demanda, vem bem nesse sentido também para a própria transparência, conhecer as regras do jogo de transparência, conhecer como pode consumir, como pode se apropriar das informações, buscar os caminhos institucionais e fazer valer as suas opiniões, as suas ideias, isso que é bastante importante para a evolução, para que, de fato, a gente possa ir para e passo construindo um caminho, né? Construindo uma política florestal que venha abranger todas essas questões técnicas que foram discutidas hoje e que são fundamentais para o avanço do setor. Acho que é isso que eu teria a contribuir como falas finais e agradecendo mais uma vez aí o convite de estar participando. Obrigado, Rodrigo. Com isso, agradeço a todos, a todas que participaram, a todos os as falas, palestrantes. Eu queria deixar registrado aqui que para 2022 a gente está pensando uma série de ações também no âmbito do Fórum de Soluções, então promover mais debate, buscar por essas soluções tão necessárias, né? E que, como todos falaram aqui, não serão realizadas e viabilizadas por uma única organização, mas sim por um conjunto de organizações. Esse é o primeiro evento que a gente faz nesse modelo, no formato aqui, com tradução simultânea. Espero que todos os nossos convidados aí internacionais tenham conseguido acompanhar bem o debate. A gente espera realizar outros nesse modelo, mas nos deem seus feedbacks para a gente melhorar também essa transmissão e propiciar mais esse diálogo. É isso, agradeço e desejo um Feliz Natal, um ótimo 2022 para todos, com muita saúde acima de tudo, e que em algum momento também a gente possa se reunir presencialmente em algum lugar, de preferência na floresta. Muito bom, obrigado a todos, um bom dia e uma boa noite para quem está em outros cantos do mundo. Um abraço. Obrigado, parabéns. Ótimo evento. Valeu. Obrigado, Jean. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, obrigada. Tchau, Luísa. Tchau, pessoal.